como tantas meninas, eu tive um diário quando criança. Um diáriozinho desses que vem com um mini cadeado para a gente trancar e guardar os segredos. Só que, geralmente, esse cadeado não era muito confiável, ele abria à toa. Então, ainda bem que eu não tinha tantos segredos aos 8 anos de idade. Foi só um pouco depois, aos 13 anos, que eu comecei a levar essa coisa de escrever diário a sério. No meu aniversário de 13 anos, eu ganhei do meu pai 2 presentes. Um caderno bem bonito e um diário de Anne Frank. Meu pai, por sua vez, também escreveu diário a vida inteira. Foi ele quem me disse que eu devia colocar um nome no meu. O diário da Anne Frank se chamava Kitty, o do meu pai é Beth e o meu, Herbert. Herbert, H-E-B-B-E-R. Em homenagem ao personagem do filme Se Meu Fusca Falasse, que na verdade se chama Herbie. Na época, aos 13 anos, eu ainda não sabia direito como escrever nem pronunciar. Então, quando eu vinha descobrir isso, era tarde demais. Daí o nome do diário ficou assim, do Herbert mesmo. Bom, na adolescência era normal outros amigos e amigas também escreverem diário, ou então se expressarem no papel de outra forma. Podia ser fazendo música, poesia, enfim. Só que na vida adulta, cada vez eu acho mais difícil encontrar alguém que escreva sem um motivo assim muito forte, né, que não seja profissionalmente. Por que será que as pessoas param? Eu nunca consegui entender. Uma vez eu ouvi um psicanalista dizer que o consultório dele era o lugar onde as pessoas não precisavam temer, onde elas podiam ter certeza de que não seriam julgadas. Eu acredito nisso, eu acredito muito na psicanálise, mas sabe quem eu acho que realmente nunca vai nos julgar? A Kitty e a Beth e o Herbert, ou seja, os nossos diários, ou pelo menos o papel. O papel, ele aceita todos os nossos segredos, as nossas contradições, as nossas complexidades. Por isso que tantos anos depois daquele meu aniversário de 13 anos, eu continuo escrevendo. Hoje em dia eu escrevo tanto profissionalmente quanto por hobby. Eu escrevo livros, eu escrevo artigos, escrevo orações, escrevo diário ainda. Quando a quarentena começou aqui em São Paulo, a minha mãe, que mora em BH, me ligou preocupada, perguntando assim, se eu tinha cadernos o suficiente para passar pelo tempo do isolamento social. A mãe das minhas amigas também ligaram, né? As mães das minhas amigas também ligaram para elas. E perguntaram se elas tinham, sei lá, pacotes de macarrão, papel higiênico suficiente em casa. Mas a minha mãe, me conhecendo, sabia que eu ia precisar de muito papel para escrever. E é verdade. Desde março eu tenho escrito muito, tenho escrito como nunca. Eu sei que às vezes parece, né, que o tempo parou, que as semanas são todas iguais. Mas, na verdade, justamente a escrita me mostra o contrário. Não existem 2 dias iguais, né? A gente pode perceber que mesmo o dia mais sem novidade do mundo sempre tem assunto. Porque o nosso mundo interior é tão vasto, a gente não precisa passar por uma experiência radical para poder ter o que escrever. Porém, vamos ser sinceros, né? Nós estamos passando por uma experiência radical. A quarentena é uma experiência radical. E ela traz muitos novos assuntos sobre os quais a gente pode falar, pensar, escrever. Primeiro de tudo, sei lá, o cancelamento das Olimpíadas no Japão, que deixou todo mundo assustado, né? O cancelamento dos campeonatos estaduais de futebol aqui no Brasil. O fechamento dos aeroportos no mundo todo. O vírus chegando até os índios, os R$ 600 do auxílio emergencial, que muitas vezes não chega nas pessoas que mais precisam. E ao mesmo tempo tem o meu mundo interior, né, reagindo a isso. Primeiro eu achei lógico que era alguma coisa muito estranha, foi um estranhamento absoluto o início da quarentena. Depois eu comecei a me familiarizar um pouco mais com isso e até gostei, sabia? Eu romantizei a quarentena, digamos assim, no começo. Comecei a pensar, puxa vida, o mundo estava muito rápido mesmo, a gente estava precisando de um tempo, estava precisando desacelerar, respirar fundo, o caminho é para dentro, fica em casa. Eu escrevi uma nota falando assim que fica em casa, você é a sua casa no mundo, a melhor casa no mundo. Mas então eu parei para pensar naquelas pessoas que não têm casa, ou que mesmo tendo casa, e não são tão poucas assim, né? As pessoas que têm casa, mas não conseguem se manter em quarentena. Então eu me senti culpada por ter romantizado esse período, e eu fiz bolos e doces para poder, sei lá, me distrair. Eu caprichei no home office, eu senti raiva da política, eu cortei minha franja, eu senti tristeza pelos mortos e pelos enlutados. Por fim, eu achei
alguma felicidade no sol que bate todo dia no meu quarto. Em um período sem precedente, uma crise sem precedentes, eu também tive uma oscilação de sentimentos sem precedente. De hora em hora, meus sentimentos mudavam e eram conflitantes, às vezes de minuto em minuto. E quem foi que não se sentiu assim, né? Para acompanhar essa loucura toda que eu estava vivendo, eu resolvi fazer um diário mais diferente daquele de quando eu era criança e adolescente, o que eu faço normalmente. Eu fiz um diário visual para contar as minhas histórias da quarentena, como minha mãe tinha me deixado com medo, né, de não ter papel o suficiente para escrever. A ideia foi inserir, então, as frases digitalmente no caderno. E foi assim que eu criei esse projeto. Virou um projeto. Eu coloquei a hashtag e o nome Notas Isoladas. A vida é o que acontece enquanto você espera a vida voltar ao normal. Esperar. Hoje é terça-feira, eu acho. Finalmente nós temos tempo. Mas que tempo estranho. Mais um dia de espera, menos um dia de espera. Sinto saudade de você, mas não se empolgue. Sinto saudade até do elevador. Amanhã não vou trabalhar de pijama. Eu, ontem. Agora eu sei como é fazer aniversário nas férias da escola. Agora estou produtiva. Agora não estou produtiva. Agora estou de novo. Levando uma vida de cinema. O filme é de ficção científica. Tive um pesadelo com Manaus. Eu estava acordada. Indígenas estão em perigo há 500 anos. Todo mundo espera tanto, mas alguns ainda esperam R$600. Me desculpa todas as vezes em que eu podia ter olhado para você, mas olhei para o celular. O carnaval que vai ser rever você. Espera, esperança. Me prenderam. Fiquei livre. No isolamento, uma estrela cadente surge quando o último vizinho apaga a última luz acesa no prédio da frente. Faça um pedido. Eu descobri, entre o quarto e a sala, portais e montanhas que nunca enxergaria em outra situação. Hoje já dura 2 meses. Hoje já dura 3 meses. E ninguém sabe o quanto ainda falta para um amanhã. O mais estranho foi que as pessoas, elas pareciam se identificar logo no início, assim, de cara, com aquilo que eu estava escrevendo, ou seja, com o que eu estava sentindo. Teve até uma pessoa que escreveu assim: eu sei exatamente como você se sente. E foi reconfortante, porque eu mesma não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Teve uma senhora que escreveu assim: você colocou o encanto no meu desencanto. E esse comentário eu guardei assim desse jeito, ipsis literis, porque eu achei bem bonito. Eu fiquei pensando sobre isso. Olha só, eu e outras pessoas estamos reagindo de forma parecida a uma crise que ninguém nunca tinha atravessado antes. E eu acho, na verdade, depois de algum tipo de reflexão, assim, eu fiquei pensando, percebi que isso tem a ver com quando a gente conta uma história de modo íntimo. Pode ser tanto num diário guardado na gaveta ou num livro que a gente publica. Foi por falar da sua vida de forma íntima que Anne Frank se tornou tão amada. Na época, desde que o diário foi publicado pela primeira vez e até hoje. Não foi só por ela refletir sobre a Segunda Guerra Mundial, na qual ela morreu, né, ao lado de outros 6 milhões de judeus. O que nos comove em Anne Frank é a sua capacidade de refletir sobre família, solidão, o futuro. A menina que desabrochava e que se mostrava página após página. Os lampejos da mulher que ela poderia ter sido, mas não teve tempo de ser. O seu otimismo surpreendente. Foi o mundo interior da Anne Frank que fez com que a gente ficasse apaixonada por ela, que suas palavras fossem tão fortes, né? Não foi o tempo sombrio apenas, o tempo sombrio em que ela viveu. E também teve a relação dela com o diário, que é muito importante nessa identificação. A Kiri, ela não era simplesmente um caderno ou um pedaço de papel. Ela foi uma amiga e continuou sendo amiga enquanto as duas puderam ficar juntas. Muitas vezes alguém fala comigo: nossa, eu também queria escrever. Na época da minha adolescência, eu escrevia um diário, depois eu parei. Eu tenho a ideia para um livro que eu nunca comecei a escrever, só está dentro da minha cabeça. E para todo mundo, em qualquer situação, o que eu tenho a dizer sempre é a mesma coisa: escreva. Escreva, porque é um jeito fácil de se expressar e de se aliviar. Porque só você pode escrever as histórias que você tem para escrever. Porque
Bom, no caso de um diário, você ainda pode guardar um amigo. E todo mundo pode se beneficiar desse tipo de amizade, né? Que não cobra nada, que não te julga em nenhum momento. Além de tudo, tem mais uma vantagem. Escrever é barato, né? Quer dizer, a pessoa pode escrever a maior obra-prima, tanto faz, num computador bem caro ou no caderno mais simples. É uma forma muito simples de expressão. O que você vai escrever, a qualidade do seu texto, independe do tipo de suporte. A mesma coisa a gente não poderia falar a um aspirante de escultor, né? Não é tão fácil a gente ter blocos em casa, blocos de mármore. Mas a página em branca, a gente sempre tem uma por ali, por perto, esperando pela gente. Eu sou apaixonada pelo papel, sempre fui. E por isso eu sempre gosto de tentar influenciar alguém a escrever também. Eu sou uma evangelista dos diários, digamos assim. Já dei vários cadernos de presente, já distribuí vários livros com os diários publicados de pessoas famosas, como a minha amada Anne Frank, ou também a Susan Sontag, a Simone de Beauvoir. Eu faço isso porque eu acredito realmente que existe uma mágica diferente quando você coloca os pensamentos no papel. É meio que os pensamentos em estado sólido. E você aprende a se conectar de um jeito diferente com você mesma e se comunicar melhor até com os outros, eu acho. As notas isoladas, quem diria, me deixou assim menos isolada, né? Eu, quando estou num apartamento aqui, eu moro aqui perto no Sumaré, eu já não me sinto tão sozinha quando eu começo a ler os comentários das pessoas. E agora mesmo, eu estou aqui, não estou mais sozinha, estou aqui entre todas essas pessoas, quem diria, e também ao vivo pela internet, meu Deus. E isso tem tudo a ver com quando a gente começa a escrever. Você começa e depois a escrita é que dita, ela te leva para lugares que você nem imagina. Então, resumindo, eu preciso repetir. Se você tem vontade de escrever, faça isso. Apenas comece. Se você tem vontade de escrever, escreva. Obrigada.